Estou aqui com a minha querida, inspiradora, professora Dida Dias, professor Aldenir Dida Dias, graduada em História, mestre em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba, doutora em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, com sanduíche na Universidade Eduardo Mondlane. É isso mesmo? Acertei? Isso mesmo. Militante feminista do coletivo de mulheres Maria Vai com as Outras, professora Dida, que inspira tantas pessoas à luta no momento como esse em que nós estamos vivendo. Atrasamos um pouquinho, porque está muita procura, né, pelas lives, pelas transmissões, e a dificuldade da gente lidar com a tecnologia também, né? Afinal, somos simples professores tentando nos tornarmos aí antenados com essas tecnologias, mas estamos aqui, agora ao vivo, estamos online. Então, bora. Bora lá, agora dá. Bora lá. Então, nós estamos falando como é o desafio de viver este momento, né? E conversamos um pouco, inclusive, estava dizendo sobre que estarmos separados fisicamente, para a gente que é professor, que é professora, é um desafio, inclusive porque as nossas famílias são um pouco aquelas famílias africanas, são as famílias estendidas, né? Nossas famílias é além das famílias de sangue, né? São os amigos, as amigas, alunas. No meu caso, que trabalhei muito com formação de professores, professoras são as minhas colegas professoras. Então, desafio, estamos aprendendo aprendendo a viver separado fisicamente. Muito mas bem. Muito juntinho, assim, nas ideias, nos desejos, nos sonhos, nas expectativas, nas esperanças. Exatamente, né? Nas expectativas, é isso. Então, esse momento está sendo de aprendizado, e um aprendizado bom, né? Porque principalmente sobre a questão da solidariedade entre nós. E quando eu falo nós, não é entre toda a sociedade, não. É entre os e as de baixo, né? Que alguns colocam como os de baixo, que a gente pode dizer, teoricamente, a classe trabalhadora, que é a extrema maioria que carrega esse país nas costas, no lombo, né? no sangue. Então, é isso. Dida, a gente tem como tema falar de racismo, falar de gênero, falar de luta de classes. São três categorias importantíssimas que se juntam e num momento como esse expressam ainda mais as desigualdades históricas que a gente tem no nosso país. É evidente que a gente está falando de uma pandemia, é algo que está atingindo o mundo todo, mas em particular no nosso país produz um resultado social ainda mais complexo, né? Porque a gente já vive numa recessão econômica que castiga muito a classe trabalhadora. Nessa classe trabalhadora nós temos uma enorme quantidade de pessoas que já são, entre aspas, prejudicadas pela história do nosso país, o que os colocou numa condição de dependência econômica ainda mais acentuada. Uma dependência econômica em que essas pessoas estão precisando muito da solidariedade do próximo, da ajuda do Estado e do benefício do patrão, da iniciativa privada. Olha que absurdo. Há uma inversão, né, nessa pirâmide de prioridades, né? Porque quando a gente ouve falar em, por exemplo, que a economia parou porque as pessoas estão em casa, será que as pessoas se dão conta, e elas precisavam se dar conta disso, né? É uma questão mesmo de consciência de classe, que a economia só parou porque ela depende das pessoas que estão em casa, e a grande maioria das pessoas são esse motor que faz essa economia girar, seja no trabalho, seja no consumo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Começamos invertendo, né, essa questão da consciência de classe. Falta consciência de classe no Brasil?
Sim, então, exato, né? Um dos aprendizados após essa pandemia é o aprendizado de que realmente quem produz riqueza é a maioria do povo. Não são os 5, 6% das grandes empresas, inclusive internacionais, que são donos dos meios de produção. E aí nós estamos falando das questões dos estudos clássicos mesmo sobre economia. Então, e claro que a nossa base é o marxismo. Então, quem produz é aquele e aquela que sempre foi tido como quem não produz. Que a ideia que sempre se venderam, inclusive na nossa educação formal brasileira, é a ideia de quem produz é quem é o dono dos meios de produção, da fábrica, e que compra dos meios a fábrica, as ferramentas, matérias-primas, e paga um salário. Só que quem produz é essa maioria, essa extrema maioria, inclusive, e aí nós estamos falando no sentido da classe trabalhadora, todos os assalariados, e aí vão os assalariados, desempregados, trabalhadores informais, mas nós estamos falando dessa maioria que, se ficar em casa, realmente não vai parar mesmo. E vai parar o mundo, né? Vai parar, inclusive, porque se venderam a ideia de que esse sistema capitalista traz felicidade, nós estamos descobrindo que não traz felicidade, né? Então, se a gente lembrar, inclusive, da destruição da natureza, do ambiente natural, que tem acontecido, vamos pensar no Brasil, né? Que aqui no caso da Baixada Santista, onde nós estamos, aconteceu agora em janeiro e fevereiro, com caída dos morros, das casas que são obrigadas a viver, das famílias que são obrigadas a viver em áreas de risco. Então, esse sistema que 6% tem a mesma renda que 50% da população, não tá correto. Que uma doença que começou com uma parte da população que consegue viajar para o exterior, porque começou com essa população, vamos pensar no Brasil, e a primeira pessoa que morre no Rio de Janeiro é uma mulher negra, idosa, empregada doméstica, numa casa de um casal idoso que acabou de chegar da sua viagem e estava infectado e teve que ficar, e estava em quarentena. Então, essa é uma das lições desse momento, é de que o capitalismo não nos serve. E que as elites mundiais, como as elites no Brasil, são responsáveis, produziram essas atrocidades até hoje, né? Essa falsa polêmica de que ou cuida da economia ou cuida da vida, não existe essa polêmica. Primeiro, que essa chamada a crise econômica, a falta de emprego, estava antes, né? Coloca o número que aumentou o número de pessoas empregadas, mas onde? No Uber, nas entregas, no trabalho super precarizado, no trabalho informal, no empreendedorismo que as pessoas abrem e fecham, o que tem que trabalhar 24 horas, sem direito nenhum. Então, essa crise já estava acontecendo. Não é a Covid-19 que está piorando, que está fazendo está atrapalhando a economia. Agora, no nosso caso, vai pegar muito mais, por conta da nossa história. Isso que você comentou, Walter, por causa do que aconteceu e qual foi, inclusive, o destino traçado pela elite internacional do século XVI, do século XV e XVI. Para que o Brasil ou os países do hemisfério sul
foram criados, foram tornados modernos, né? Isso diz muito de como nós vivemos, principalmente essa maioria dessa classe trabalhadora, que hoje... é incrível, porque é dito assim, que os trabalhadores têm que trabalhar, né, para não ficarem sem o salário. Tá, mas um salário que não existe, é um salário precarizado, os direitos que não têm estão sendo tirados, né, então nós temos que realmente refletir sobre essas questões. E nós vamos ter tempo, né? Nós vamos ter tempo. Alguns, inclusive, acho que é importante a gente lembrar de uma questão, que estar em quarentena, ficar em quarentena é um direito de preservar a sua vida na verdade é um direito coletivo. Só que foi transformado em privilégio, porque a maioria do nosso povo não pode ficar. Dida, tem um número, eu li ontem esse número e hoje eu fiquei refletindo sobre ele, né? Fui buscar mais informações. Muita gente está equivocada em relação a essa questão do isolamento, porque nós temos aproximadamente 28% das pessoas, dos brasileiros, que não estão em isolamento, que estão trabalhando nas diversas profissões em que é necessário estar trabalhando, seja fora de casa ou em home office. O Brasil não parou totalmente. Nós vemos as bolsas funcionando normalmente, subindo e descendo, dólar subindo e descendo, compras sendo feitas, importação e exportação acontecendo. Mas nas cidades, nas áreas urbanas, e a gente está aqui numa área metropolitana muito urbanizada e altamente dependente de gente nas ruas, né, pelas atividades que a gente tem, comércio e turismo, aqui a gente vê quase 1/3 dos brasileiros está na rua. Isso é a população da Itália. É quase a população da França, é a população do Reino Unido. Todos esses brasileiros estão se expondo a uma contaminação por esse vírus, correndo risco, porque precisam trabalhar. São os profissionais da saúde, é o pessoal da limpeza, são pessoas que trabalham nos edifícios aqui na nossa região, é o pessoal das entregas. A gente viu uma rede de supermercados abrindo 5.000 vagas, e quando eu fui olhar quais eram as vagas, eram vagas para entrega, né? Era num site de intermediação de mão de obra, contratando pessoas para fazer entrega de compras, enfim. Essa economia uberizada, essa ideia do empreendedorismo que a gente vê hoje, é um pouco um reforço de um sistema econômico que não deu certo, pelo menos do ponto de vista social. Porque ele não consegue entregar emprego, ele não consegue entregar dignidade, ele não consegue entregar salário, porque às vezes ele entrega o emprego sem dignidade, sem salário. Ele entrega o posto de trabalho, mas não entrega o salário. A gente vê na economia uberizada isso. Eles tratam o motorista do Uber como um empresário, quando na verdade ele é mais um, entre aspas, escravo de um sistema. Porque para ele trabalhar ele precisa ir lá e alugar um carro para poder tentar conseguir ganhar o dinheiro para pagar primeiro o aluguel do carro e depois o combustível do carro e, por último, o que sobrar é o que ele vai usar, ou para pagar as contas ou para colocar o pão na mesa dele para alimentar a família dele. Isso vem da época da escravidão, né? Porque quando acaba a escravidão, o dono dos escravos ele é indenizado, o escravo não. A Lilian Schwartz, ela diz, a professora Lilian Schwartz, ela diz, no primeiro capítulo do livro dela, em que ela fala, esse livro, né, sobre o autoritarismo brasileiro, ela fala que o sistema escravocrata, por si só, ele era tão enraizado no nosso país, ele é tão enraizado no nosso país, que ele se transformou numa linguagem. A gente vive um outro tipo de escravidão hoje. Eu queria que você falasse sobre isso e a gente entrasse na questão das raças no nosso país. Essa história do mandonismo, do patrimonialismo, do racismo na sociedade de hoje. Quem mais sofre? São os pretos e os pardos, que são, em maioria, pobres no nosso país, porque tinha uma falácia antes, né? De que a maioria dos pobres eram brancos. Mas como hoje, por autodeclaração, por um trabalho forte de autorreconhecimento,
de autoafirmação, a maioria dos brasileiros são pardos e pretos, nós podemos afirmar que a maioria dos pobres são pardos e pretos. E isso vem da escravidão. Eu queria que você falasse sobre isso. Da dificuldade, inclusive, para você, que é uma acadêmica, doutora, e que Milton Santos, que é um ídolo para mim na geografia, ele dizia que era muito difícil ser doutor no Brasil, ainda mais ser doutor sendo preto, como ele era. O seu som sumiu, Walter. Oi. Você me ouve agora? Voltou. Meu Deus. Eu vou resumir o que eu falei. A professora Lilia Schwartz, no livro dela... Deu para ouvir. Ok. Então, a minha pergunta para você é nessa linha, né? De que maneira que a escravidão contribuiu para que a gente esteja vivendo hoje nessa questão que a gente vive do racismo estrutural, que é um racismo em que empurra a maioria dos pretos e pardos para uma condição de pobreza econômica e até mesmo de um racismo dentro da universidade. E você falasse do teu exemplo, que é uma doutora e que, como Milton Santos, que é um ídolo para mim, que era um doutor e dizia que ser doutor no Brasil é muito difícil, ainda mais sendo preto. Tá. Eu fiz uma opção teórica para compreender o racismo no Brasil. Nossa, não tá. Eu estou te ouvindo no retorno. Tá ouvindo? Ah, tá. Então, eu fiz uma opção teórica quando eu comecei a estudar sobre o racismo no Brasil, que é pensar quais são os pressupostos e fundamentos para você entender o funcionamento desse racismo tão enraizado ainda hoje, né, no Brasil. E juntando, inclusive para qualificar, para caracterizar o nosso capitalismo. Né? Eu venho de uma formação marxista. E aí era fundamental eu entender como que o fato de termos essa história nossa fazia exatamente isso que você falou, a sociedade determinando um lugar para a maioria de um povo. O Clóvis Moura é um sociólogo muito importante. Ele tem um livro da Sociologia do Negro Brasileiro. Ele diz o seguinte: o objetivo para as elites brasileiras na construção desse Brasil moderno, e quando eu falo Brasil moderno é o Brasil capitalista, era que o Brasil fosse um país capitalista e branco. E isso não é qualquer coisa. E aí eu sou obrigada a ir para o que foi o século XVI, século XV ou século XVI, e para aquelas que a gente estudou no curso das aulas de história, as grandes navegações. Antes disso, inclusive, mas nesse período, lembrar como que no período chamado acumulação primitiva, que se juntou tanta riqueza para produzir as primeiras fábricas na Revolução, na Revolução Industrial, de onde que trouxe, que apareceu tanto dinheiro. Então a gente tem que lembrar da prata, da Bolívia, lembrar das batatas do Peru, dos povos Inca, lembrar dos ouros, das minas, lembrar dos marfim, do pau-brasil, lembrar de todas essas riquezas que foram levadas dos 3 continentes, né? Levada da Ásia, da África e da América, da parte latina da América, né? Então, assim, para compreender o racismo, nós temos que começar por aí.
Começar com as origens do capitalismo, a acumulação primitiva e o papel do continente africano, asiático e da parte latina do continente americano. Então, e uma outra questão é lembrar das estruturas desta nossa sociedade brasileira que impôs, colonial, que nos impôs uma formação educacional e cultural eurocêntrica sobre a Europa, com os autores europeus, com os modos de vida europeu. Impôs essa educação que também era racista, por isso também racista, misógina e xenófoba e por aí vai. Então, pensar nisso. Pensar nesse lugar ainda reservado para o chamado terceiro mundo e o seu povo. Então, esse termo não caiu, esse termo está firme ainda. Então, para conversar sobre o racismo brasileiro, nós temos que voltar e mais ainda, mais atrás. Mas fiquemos a partir do século XVI, né, do século XVI, mais precisamente, século XV e século XVI. E aí vamos conversar sobre três teorias, três ideias, que são as ideias de superioridade racial. Superioridade racial. Então, nós vamos pensar essas ideias quando foram construídas. E aí nós vamos pegar alguns autores, que é importante. E nós vamos, bem rapidamente, só lembrando deles. Fique à vontade. Para a gente não esquecer. Porque essas ideias, Walter, estão presentes nas manifestações de ministros, de secretários aqui em Santos, por exemplo, de ex-assessores, as ideias sobre o povo que não é o povo europeu, ou descendente de europeu. Então, essas ideias foram, não estou nem dizendo que foram construídas necessariamente só nesse período, mas esse período elas foram sistematizadas. E elas estão na formação brasileira ainda, nas nossas universidades, nos nossos cursos de psicologia, de medicina, de direito, de fisioterapia, de gastronomia, de administração, de economia. Então, são as ideias. Vamos pensar nas ideias do Nina Rodrigues, médico legista, que nasceu em 1862, na Bahia, viveu lá. Ele construiu umas ideias sobre o povo africano. Ele estudou os povos africanos que foram trazidos no tráfico. No tráfico de negreiros, né, do navio negreiro, no sequestro de homens e mulheres e crianças para as Américas. E ele estudou, ele tem livros sobre isso. E ele vai construindo umas ideias de que o Brasil não seria um país civilizado e bem desenvolvido porque tinha essa marca desse povo que era degenerado. Nina Rodrigues. E o Nina Rodrigues, ele não traz isso só dele, ele é um aluno ideológico de César Lombroso. O César Lombroso, um italiano, né? 1800 nasceu, eu vou falar só as datas de nascimento. 1835, o pai da criminologia, e ele simplesmente diz que a cara do ladrão está na cara dele. Então, o ladrão tem cara, como a empregada doméstica tem cara. É essa a ideia. O homem delinquente. Então, ele cria uma teoria que indicando que você já nasce o bandido, por exemplo, né? Eu estou pensando nessa parte que mais nos interessa, né? Porque quando a juventude negra é assassinada, quando os médicos e as médicas cubanas chegaram no Brasil, e o ano retrasado, acho que foi o ano retrasado, não sei que ano, 2 anos atrás, que as elites brasileiras falavam assim: não tem nem cara de médico. Por que não tem cara de médico? Porque tem cara de povo, tem cara de pobre, tem cara de preto, tem cara de empregada doméstica. Porque essas são ideias construídas nesse período do César Lombroso, do Nina Rodrigues, e que também do Gobineau, né? O Gobineau também, que esteve com a missão francesa, trazendo a ideia de um mundo civilizado e desenvolvido e culto francês,
Olha só, tudo isso na nossa formação brasileira. E é tão, assim, que é tão presente ainda hoje, né? Que aquela ideia que uma mentira que é dita, falada o tempo inteiro, 1000 vezes se torna verdade, né? Tão utilizada no nazismo de Hitler. Então, essas ideias são continuadas por Oliveira Viana, que teve a pachorra de dizer que não teria problema, já que teve miscigenação nesse país com a política de embranquecimento, que é a segunda grande do fascismo, inclusive essa questão que você trouxe do pardo, as discussões sobre colorismo hoje em dia, ou de quem é negro, ou de quem é mais negro, de quem é mais preto, das 186 ou 190, quase 200 cores das pessoas aqui no Brasil. Então, Oliveira Viana, ele vai dizer que o sonho dele já que teve a miscigenação, o sonho dele é que de tanto cruzamento, né, de tanto encontro sexual, e aí não foi encontro, né? Então, ele não usa isso, né? Depois eu abro parênteses para falar sobre essa questão do estupro, mas ele vai dizer que de tanta relação sexual, de tantos encontros, a população negra vai sumir, a sociedade brasileira ficará branca, ou também vai ficar branca pelas condições de vida sociais dessa população. Então ela vai morrer, ela vai sumir, ou porque ela se miscigenou, ou porque ela viverá em situações de penúria ou nas periferias e será morta, né? E com isso essa população branca, essa população negra some e o Brasil vai ser um país branco. Esse era o sonho de Oliveira Viana, um sociólogo. Ele construiu aquelas ideias, inclusive higienistas, é dele essa ideia, né? E a defesa da pureza racial. Essas ideias, elas continuam presentes. Então, quando você vê o genocídio do povo negro, o que o Dora fala, né? Viu, atira. Quando você vê a população encarcerada, quando você vê os moradores de rua, qual a cor dessas pessoas? E aí quando você vê as ações deste governo com a pandemia. Então, é dirigido para essa mesma população que não poderá, porque é verdade, tem muita gente que está fora do trabalho, mas é porque também tinha muita gente desempregada. Muita gente que saía de manhã cedo, entrava nos ônibus para procurar emprego ou para entregar o seu bolo, entregar o seu brigadeiro, entregar as suas costuras, as costureiras, ou as empregadas domésticas, ou faxineiras, ou as diaristas, as cuidadoras. Então, e essa população que mora, é só a gente lembrar de como que é a moradia aqui na Baixada Santista, né? A gente lembrar do que foi em janeiro e fevereiro com os desabamentos dos morros. E lembrar também que a Baixada Santista tem a maior palafita da América Latina, né? Aqui na Zona Noroeste. E como é que esse povo vive? E como é que esse povo está conseguindo lavar as mãos se não tem água? Né? As palafitas não tem água. Ô Dida, as pessoas só se lembram de que as pessoas vivem nessa condição, a grande maioria, né? Só se lembra que as pessoas vivem nessa condição nas tragédias, né? Quer dizer, é bem evidente que a gente não tem um olhar para as periferias ou para a vida das pessoas que mais precisam que o sistema funcione. Olha que absurdo isso, né? Porque quem mais precisa desse sistema é quem precisa do emprego. Porque a gente vive num mundo capitalista, a gente vive num país capitalista, o nosso Estado é um Estado que está apropriado pelos detentores do grande capital, basta vermos a representatividade no Congresso,
a representatividade nos poderes legislativos, nos poderes executivos. O mando no Brasil, esse mando é de quem tem propriedade, é de quem tem dinheiro, são os caras que estão na lista dos mais ricos, não muito distante, agora eles decidiram entrar de vez na política, né? A gente vê aí pessoas multimilionárias... Não vou te cortar, Walter, mas e esse Estado burguês, ele está a serviço desses capitalistas mesmo, elegendo os seus deputados quando não eles mesmos. É que antes eles escolhiam... Não, é que antes eles escolhiam quem eles queriam eleger, agora eles preferem eles próprios serem eleitos. Né? Porque a gente vê os nomes que surgem, as pessoas vivem muito na política da esperança, da expectativa por um nome. No Brasil a gente ainda tem esse messianismo, né, de que alguém vai chegar e vai resolver todos os problemas que foram historicamente criados. A gente nega, inclusive, tudo isso que você está falando, Dida, não é ensinado nas escolas, né? Isso não está nos livros didáticos e deveria estar. Eu sei que tem um trabalho de pesquisa que você fez sobre a Lei 10.639, que trata da inclusão do ensino da história africana, da gente resgatar a história africana, e você coordenou um trabalho de pesquisa sobre isso, né? Falando de racismo e educação e como isso se dá na rede pública estadual de São Paulo. Mas a gente não aprende na escola a realidade sobre a nossa história, né? A história é negada às pessoas. Quer dizer, quando a gente fala de consciência, como é que as pessoas que são discriminadas, que sofrem racismo pela sua cor, vão aprender que o que elas sofrem é racismo? Porque isso é negado a elas. Inclusive a tal da história do racismo reverso, né? E muitas pessoas aprendem isso, né? Aprendem que, erroneamente, né, que o racismo parte das próprias pessoas que são vítimas dele. Quer dizer, que absurdo é esse? A educação é fundamental para a gente superar esse processo, mas até a educação é cooptada, é uma superestrutura cooptada por esse mandonismo, né? Pelos senhores do engenheiro, eles que mandam. Sim, sim, é isso. Eu não sei se falhou, acho que não, né, o Walter, mas é isso. A educação faz parte. Estamos te ouvindo bem. Tá. A educação faz parte desse Estado, né? O sistema educacional faz parte desse sistema capitalista e ele está a serviço. Então, o sistema educacional está a serviço disso. Então, a educação pública só é boa. A parte que é boa é a parte por causa dos professores e das professoras, porque o sistema não permite. Então, teve alguns momentos na nossa história, na história da educação, que a gente conseguiu ter uma educação formal um pouco melhor, mas a educação é para formar trabalhadores. Trabalhadores não é para pensar. Não é uma educação para reflexão, para educação, para reflexão, para análise, né? A gente vê a briga dos professores da filosofia, da sociologia, com disciplinas que poderiam contribuir mais com isso, não que as outras também não possam contribuir. Você vê também disciplinas, por exemplo, da minha área de história. Se você entra numa sala de aula do ensino superior, você fala que é professora de história, você pergunta quem é que gosta de história? É a minoria que gosta de história, porque foi uma história, num tempo da nossa educação formal, uma história de decorar, uma história de educação moral e cívica, de decorar datas e nomes que nunca nos representaram, muito pelo contrário, tipo Duque de Caxias, né? Então, decorar nome de assassinos, dos bandeirantes, dos assassinos de indígenas. Então, é uma história que não nos representa.
E uma história que não fala do povo negro, não fala do povo africano, não fala de quem foram esses africanos trazidos para cá. Não eram africanos que não sabiam, porque se eles não soubessem, eles não teriam construído esse país. Porque em 3 séculos e meio, quase 4, foram construções de agricultura, construções de prédios, construções da vida material, de siderúrgica, da vida material, eram de ferreiros. Então, eles foram trazidos os melhores e as melhores. Foi tirado do continente africano pessoas em idade produtiva. Imagina isso para um continente, retirar homens e mulheres em período e idade de produção, então idade que produz, jovem, 18, 20, 22 anos, sei lá quais as idades, imagina, e foram essas pessoas que foram trazidas para cá. Mas aqui, esse povo, depois da escravidão, foi um povo, e Florestan Fernandes fala sobre isso, foi um povo que não foi elevado à categoria de trabalhador, porque trouxeram trabalhador para cá. Aí foram levados. Se vocês lerem, inclusive a história clássica do movimento da luta de trabalhadores aqui no país, começa em 1910, 1920, com as anarquistas. Como assim? Os 3 séculos e meios não teve trabalho aqui? Então, e não teve luta coletiva, inclusive, desses que tratados como coisa, porque era coisa, né? A mercadoria comprada, vendida. Então, esses trabalhadores que lutaram para acabar com aquela escravidão oficial, esses trabalhadores não viraram trabalhadores, eles continuaram sendo os escravizados. Eles continuaram. Aí a história do Brasil, um pouco a gente já sabe que não vai dar para entrar muito. Eles foram construir as primeiras favelas. Foi isso, eles foram construir as primeiras favelas e construir as celas. Teve lei da vadiagem, e começou a levar os homens que estavam sem ter o que fazer. Não tinha. E as mulheres, e aí a gente entrando um pouco nas mulheres, as mulheres, elas começaram, foram aquelas quitandeiras que começaram a fazer um monte de trabalho. O que é que continuam fazendo ainda? Os trabalhos informais, na calçada, no serviço, na cozinha do senhor ainda, do capitão, do colonizador. Essas questões continuam até agora. Onde que estão? Quais as profissões que estão o povo negro? Que está o povo negro? Quais as profissões que está o povo negro, homens e mulheres? Então, até hoje ainda, a sociedade se espanta quando encontra, como você disse, uma doutora negra idosa, porque ainda bem que com a luta do povo negro nesse país, e as cotas contribuíram para isso, nós já temos muitas jovens, homens e mulheres, mas principalmente mulheres negras, doutoras, inclusive na universidade pública. Mas ainda estas sofrem a solidão de estarem uma entre tantas pessoas só branca. O que deveria ser comum num país como o Brasil, onde a maioria da população é parda e preta, é a exceção. Né? E só é uma exceção possível de ser contabilizada, uma exceção estatística, porque nos últimos anos a gente teve uma política de reconhecimento desse processo histórico e uma tentativa de, pela diferença, motivar uma luta pela igualdade, né? Porque muita gente fala, não, nós temos que ser uma sociedade igual. E eu costumo chamar a atenção do seguinte, Dida, se a gente fosse uma sociedade igual, a gente não teria ônibus com rampa para que os deficientes pudessem acessar o ônibus, porque no passado não tinha.
E hoje é obrigatório ter. Nós não teríamos rampas nos prédios públicos, apenas escadas ou elevadores para as pessoas com deficiência poderem acessar esse prédio. A gente precisa tratar os desiguais, né, de alguma maneira diferente, é óbvio. Né? Agora, quando a gente vê numa política de cotas como essa, que a gente está conseguindo levar a população jovem negra para a universidade pública, está tentando igualar o ponto de partida, tentando melhorar a qualidade da educação pública, é muito difícil, é muito desvio, muito pouca preocupação com a qualidade de ensino, é muito pouco democrática a escola no Brasil, né, em termos de gestão. O papel da mulher, porque eu faço uma analogia em relação à escola, exatamente em relação à escola, porque a mulher no mercado de trabalho, ela sempre ganha menos do que o homem. E eu estou falando aqui, para muita gente que não compreende isso, os dados do IBGE mostram que na mesma posição os salários são desiguais. Os homens ganham mais do que as mulheres. E a cor impacta também no salário. Se for uma mulher parda ou preta, o salário é ainda menor. Mas na escola é diferente. Nas escolas as mulheres são a maioria. A escola é um ponto de resistência importante para tudo isso. Isso. A gente diz que o capitalismo não começou, o machismo, o patriarcado não começou com o capitalismo, mas eles souberam bem se encontrar. Né? O capitalismo, ele aproveita das nossas bandeiras, das nossas lutas das mulheres para melhor se reproduzir. O capitalismo tem feito isso e cada vez mais tem feito isso. Então, as mulheres, elas, com o avanço da presença das mulheres, principalmente as mulheres brancas, na universidade, você consegue saber dessa produção, tanto de homens quanto de mulheres, na educação, na produção do conhecimento, né? Na produção e que o patriarcado escondeu. O patriarcado escondeu isso. E aí você ainda, as mulheres, e isso mesmo nos chamados mundos de capitalismo desenvolvido, se você pensar ainda a situação do direito ao corpo da mulher querer não apanhar, por exemplo, né, isso sobre a questão da violência contra a mulher, ainda é muito difícil, mesmo nos chamados países de primeiro mundo, ou chamados países mais desenvolvidos ou mais iguais, né? Que eles têm uma vida tida como mais igual, graças ainda ao resultado de toda a exploração desse terceiro mundo, né? Então a gente não pode esquecer disso, né? Não pode dizer o que a gente possibilitou para essa Europa. Mas, e aí, indo para o Brasil, se o Brasil, um país que se aproveita do patriarcado, então, se você lembra, quem tinha poder no século XVI, XVII, XVIII, né? Era o homem branco, rico, católico, né? Porque a instituição igreja extremamente alinhada com a colonização. As mulheres só não eram coisa porque elas não eram vendidas no caso daqui, mas em alguns casos também, em algumas regiões do mundo também, trocadas, mas as mulheres, elas eram tratadas como infantis, né? Isso eu estou falando das mulheres brancas, não estou falando das mulheres negras no período da colonização e muito menos das indígenas. As mulheres as descendentes de europeias, elas eram tratadas como infantis. Então, quando ela saía, no período da colonização, ela saía inclusive com um filho, um irmão mais novo para tomar conta dela. Uma mulher que Aristóteles diz que as mulheres elas eram inferiores. Aristóteles fala sobre isso, que as mulheres eram inferiores. Era um homem inacabado. Aristóteles fala que é um homem inacabado. Então, e aí, se você se junta esse fato das mulheres serem tratadas e tidas como inferiores,
elas são... se junta isso, a questão racial, você tem aí toda uma população nesse país, e aí você pensa na mulher negra, que aí ela sofre um acúmulo de opressões e de exploração. Então, a maioria das mulheres no Brasil tratadas como inferior, o corpo da mulher não pertence a ela, então, porque tem toda uma construção social, que não começou com o capitalismo, mas foi aprofundado por ele, do que é o papel da mulher e do que é o papel do homem. E a educação formal, ele escreve isso. A educação formal, ela escreve isso nos livros. Então, ainda hoje você descobre que tal livro não foi escrito por aquele cientista, mas sim produzido aquela descoberta, produzido pelas mulheres, ou a mulher dele, e que ela não assinou, e quem assinou a autoria foi o homem. Então, essa história das mulheres escondida da nossa sociedade, e que faz com que, ainda hoje, as mulheres elas tenham tipo de tarefas para ela, e tarefas que dizem respeito ao cuidado. Então, essa ideia de separação na sociedade, do espaço público para o homem, do espaço privado para a mulher, espaço da casa, do cuidado para as mulheres, faz com que essas mulheres elas consigam estar em profissões, em geral nessa sociedade racional também, profissões não valorizadas, não? Então, que são as áreas do cuidado. E tem uma questão muito importante, que é assim, a ideia de que o trabalho que a mulher faz, que é o trabalho minucioso, o trabalho do cuidado, o trabalho do amor. Então, o amor aí acaba sendo uma habilidade. Então, o trabalho do amor, do cuidado, o trabalho a calma, a habilidade de ser calma, que é uma produção social. Então, que você aprende isso nas brincadeiras, nas histórias infantis, você vai aprendendo isso. Mulher tem que ser calma, né? Precisa ser calma. É uma obrigação da mulher, né? Isso, nos livros, vai aprendendo isso, nas falas das professoras, dos professores. E aí, essas habilidades que foi aprendido na vida das mulheres, na história foi aprendido, numa história do mundo foi aprendido, ela não é tido como uma habilidade profissional. É tido como da natureza dessa mulher. Se não é uma habilidade profissional, e se ela não aprendeu estudando, ela nem gastou dinheiro para aprender isso, é da natureza, então ela não precisa ganhar muito. É isso mesmo, né? Ela não precisa ganhar muito. Aliás, ela vai só ganhar, ela precisa do salário dela para comprar besteiras. E é uma ideia de uma mulher da elite. Não é uma ideia da mulher, porque é uma coisa louca do nosso país, porque assim, não é uma ideia, não é louca, absurda, porque pensa-se numa mulher que é uma mulher da elite, que está na cabeça da sociedade, essa mulher, e não se vê a maioria das mulheres, que essas mulheres pobres, sendo que a pobreza tem cor, então a maioria é negra, e pensando negra, lembrando a chamada parda e a chamada preta, tá? Pensando negro, inclusive, num conceito trazido pelos movimentos negros, num conceito social, políticos. Essa mulher ela não é vista. Então, porque essa mulher, ela sempre trabalhou fora. Essa mulher pobre, ela sempre andou no espaço público. Essa mulher, quando ela vai ao médico para si, a dor dela tem que esperar, porque essa mulher, ao mesmo tempo que essa elite, essa sociedade trata a mulher como frágil, mas essa mulher, que é a maioria das mulheres, que é a mulher pobre e preta, ela é tida como guerreira, porque ela chega no médico, quando ela vai passar por uma cirurgia, por exemplo, ela entra numa fila como se a dor dela pudesse esperar, já que ela aguenta essa vida miserável. Então, essa sociedade parece uma coisa absurda, né? Porque constrói uma ideia de mulher frágil, só que sabe que a maioria dessas mulheres não são frágeis.
porque a maioria dessas mulheres tem que pegar ônibus com criança, com sacola, com a barriga grávida. Então, essa sociedade, para as mulheres pobres e para as mulheres negras, essa sociedade é muito opressora, né? Essa sociedade. E aí você fica pensando, como que a gente faz quando essa mulher ainda ela tem que viver numa situação de violência, né? E aí você fica pensando como que ela faz para viver numa de violência, às vezes com um marido que não trabalha ou não traz salário, e muitas vezes ela sendo a pessoa que leva o dinheiro para casa e cuida dos seus filhos, e não é nem o marido, é o namorado dela, que nem cuida dessa casa. Ô Dida, você que milita nessa área, você como militante feminista, que trata muito bem do ponto de vista mais prático e até reflexivo, tanto reflexivo quanto prático, nessa questão da imposição social, do papel da mulher na sociedade, do quanto a mulher é violentada por esse sistema, é um sistema que realmente oprime demasiadamente, principalmente a figura feminina. Nesse momento, essa questão que a gente está vivendo do isolamento social, para muitas mulheres, a dificuldade de se manterem isoladas, porque elas são o arrimo de família, hoje a gente tem uma quantidade muito grande de moradias que são mantidas pelo trabalho das mulheres, por conta de tudo isso que a gente está vivendo, e mais ainda, dessa dependência até emocional, às vezes, que acontece, por uma questão de imposição cultural. Muitas vezes a mulher ela é impelida a ter algum companheiro do seu lado para que ela se sinta mais forte, daí o porquê talvez da dificuldade muitas vezes se livrar da violência dentro de casa, né? Você que milita nisso deve lidar muito com essas questões. Nesse momento do isolamento, como é que está sendo isso? A dificuldade que por exemplo, chegar numa delegacia da mulher que não abre durante os finais de semana, não abre nos feriados, e que agora deve estar ainda mais difícil para as mulheres chegarem. Lidarem com esse tipo de abordagem de uma sociedade que é extremamente preconceituosa, que põe a culpa na vítima, inclusive. É a culpa da violência doméstica, é a culpa do estupro. Sempre tem alguém que vai dizer que a culpa é da mulher, né? A culpa é dela. Ela é a vítima e ela é culpada. Eu queria que você falasse sobre isso e queria aproveitar também, fazer 2 registros. Um da Clara Gurgel, aqui do Guarujá, que ela pede para você comentar sobre o fato de terem cogitado fazer os testes de vacina primeiro nos países africanos. Fazer os testes das vacinas primeiro nos países africanos. Quer dizer, a pandemia não chegou com força ainda na África, mas eles querem usar o povo africano como cobaia para as vacinas. Sugeriram isso. E tem também uma sugestão do Eduardo Bourdignon, que inclusive vai estar comigo aqui amanhã, às 18h50, nós vamos falar de cultura nos tempos da pandemia. Ele fala da sugestão da leitura do livro, do texto, né? O Enigma da Igualdade, do John Scott, e ele fez também uma referência a Caetano e Gil, né? E está lá nos comentários, depois a gente faz uma leitura disso. Mas, em linhas gerais, essa violência social e essa opressão sobre a mulher, em tempos atuais, a realidade agora, como é que lida com isso? A dificuldade que a mulher, ela se cala por quê? Por que ela não reage? Porque muitos pensam assim, a mulher apanha, depois ela volta, ela aceita, mas é uma construção tão enraizada na sociedade. Como que é isso? Você que lida com esses atendimentos, com essas pessoas, com a orientação dessas questões. Tá. O Walter, no final falhou a tua fala, mas eu compreendi. Eu vou sobre a Clara, depois eu falo. A da outra pessoa eu não compreendi. E aí sobre a violência contra a mulher nesse tempo. Por que isso no geral? Por que a mulher vai lá, denuncia, volta atrás?
Por que que ela não denuncia? Por que que ela aguenta 20 anos, 30 anos apanhando? Porque uma das responsabilidades também da mulher é a construção, a obrigação do bem-estar da família. A ideia foi construída que o sexo para o homem, e isso no geral, tá? Isso não se aplica aquela questão dúbia da sociedade. Então, constrói ideia padrão para toda a sociedade. A ideia de sexo para o homem, então o homem, e a ideia do amor para a mulher. A sociedade construiu essas ideias. E isso na sociedade burguesa mesmo, na sociedade burguesa, na família burguesa, essa construção social. Não que aconteça necessariamente dessa forma nas famílias, na cabeça das pessoas, mas tem essa construção social. Mas ao fim, essas ideias vão perpassando e vira meio comum para as pessoas. Então a mulher é construída a ideia de que ela tem que cuidar do lar. E se aquela família ela não se mantém, se aquele casamento acaba, a responsabilidade é dela. Então, aquela frase muito comum ainda, ruim com ele, pior sem ele, dito pela sociedade inteira, o tempo inteiro, ainda permanece. E tem mais uma questão, a mulher, ela acredita que aquele homem vai mudar. Porque como ensinou para ela que o amor, a responsabilidade do amor, de garantir o amor naquela família é dela, ela acredita que aquele homem vai mudar. Então ela entrega aquele homem e ela depois vai lá e pede para retirar a denúncia. Então essa é a questão. A responsabilidade do bem-estar da família, de manter a família unida, foi sempre colocada para as mulheres nessa chamada família burguesa. E a burguesa que eu estou falando não é a família burguesa só do burguês, é a família burguesa que existe na sociedade burguesa. As ideias espalhadas por todas as classes sociais, mesmo a classe operária. Tá? Não que aconteça de fato, mas as ideias estão frequentes. Então você vê ainda uma família operária de trabalhadores que não tem grana ainda fazendo uma festa de 15 anos para a filha. E isso quando é coisa só da elite, era para ser só da elite. Bom, na minha visão, né? Na minha visão. Então, essa mulher, ela retira, e também porque às vezes ela ama ainda esse homem. E ela quer viver numa vida sem violência. E ela não quer ver que os filhos vejam o pai deles preso. Então, tem todas essas questões que a gente não encarou ainda como um problema muito grave na nossa sociedade, a questão da violência contra a mulher. Ela ama esse homem, mas ela não quer viver sob violência. E o que significa isso nesse momento? Nesse momento, imaginemos, nós estávamos conversando nas Promotoras Legais Populares, que é um projeto muito bacana, sobre informação feminista, sobre tecnologia para a mulher, sobre os direitos da mulher, que a gente tem aqui na Baixada Santista. É um projeto faz muito tempo, tem no Brasil inteiro. E nós estávamos conversando ontem, uma das companheiras estava colocando um caso. Olha, tem uma família que a mulher trabalha 12 por 36, ela é da área da saúde. E o marido trabalha na segurança, ele nunca está em casa à noite. E aí, eles quase não se encontram. E agora os dois estão em casa. E aí ela trouxe o relato dizendo que essa mulher não aguenta mais, porque ela tem que transar toda noite e ela não quer. Ou seja, ela está em situação de estupro. E até pouco tempo, isso era obrigação da mulher. Isso, o sexo forçado no casamento não era tido como estupro. E essa mulher é uma mulher da periferia, mas não estou dizendo que não acontece não na periferia. Então, essa ideia ainda de que o corpo da mulher não pertence a ela, de que os homens, e aí são todos os homens, é uma produção cultural isso, é uma produção cultural
da sociedade para os homens e para as mulheres. Onde o homem tem um papel e um lugar, e o lugar da mulher é reservado num nível inferior, inclusive em que ela não é dona do próprio corpo e da própria vontade. Sim, exatamente. Essa é uma construção do patriarcado, e é uma construção, não é só nesses 200 anos de capitalismo no Brasil, no mundo. Então, e nesse momento, o ambiente doméstico, né, que é o lugar para as mulheres, né, tido para as mulheres, mesmo as que trabalham fora de casa. Então, aquele lugar dele é porque os homens saíam mais. Mesmo que essa mulher saia para trabalhar fora, ela volta, ela é o lugar, a ideia de que ela é a rainha daquele lugar. E agora ela tem que dividir com esse homem o tempo inteiro. E esse homem que, às vezes, é violento. E, às vezes, está abusando dela, dos filhos dela, das filhas dela, que é filho dele às vezes também, porque a questão da pedofilia é dentro de casa, ou próximo da casa das pessoas. Então, essa é a situação posta para as mulheres, né? A SAME apresentou um projeto de algumas ações que estão sendo tomadas em outros lugares. Por exemplo, como que a mulher faz? Ela não pode sair, ela não pode pegar ônibus por conta da contaminação, da infecção. Como é que ela faz para denunciar? Nós vivemos num país, mesmo com o movimento feminista muito forte que temos aqui no Brasil, ainda nos faltam políticas de proteção, de prevenção e proteção para as mulheres. Então, não temos casas-abrigo suficiente, não temos coordenadorias das mulheres com qualidade, não temos delegacia com qualidade, com um bom atendimento para as mulheres, que elas não sejam cobradas e vistas como elas, não sendo a vítima e sendo a ré. Então, ainda nós temos que melhorar isso, nós temos que ter políticas emergenciais para resolver esses casos quando as mulheres estão correndo risco. As mulheres estão correndo risco, porque antes da pandemia, eu dizia que a casa e a rua é um campo de guerra para as mulheres. Hoje é a casa, ainda a rua. As mulheres que estão trabalhando fora ainda estão dizendo que tem medo, porque tem menos gente na rua. Porque o homem, quando sai à rua, ele é assaltado. Mulheres é assaltada e é estuprada. É mais um medo, né, Dida? Além do medo habitual de sofrer violência, de ter que andar olhando para os lados, de não poder andar sozinha muitas vezes no retorno para casa, se sai muito cedo, se chega muito tarde, corre perigo, tanto é que a gente tem leis que tratam disso, né? Os ônibus, por exemplo, após um determinado horário, param em qualquer ponto. Quer dizer, esse é o nível de sociedade que a gente tem. Além disso, ela chega em casa agora e ela também é mais exposta a um risco de violência, que não é só uma violência física, não é só uma violência sexual, mas é também uma violência psicológica, é uma violência que se impõe socialmente e dentro do próprio lar, né? E às vezes não é só com o companheiro, às vezes também com os filhos, às vezes também é com os pais, que enxergam, a partir dessa visão patriarcal dessa sociedade, que a mulher sempre é inferior. E às vezes a própria mulher se inferioriza por essa questão cultural, né? Causa muita preocupação, né? Eu queria que você falasse da resposta para Clara, né? Que toca no cerne do racismo, a ideia infeliz proposta de se fazer os testes de vacina primeiramente na África, e te avisar que a gente já extrapolou o horário do recreio. Nós passamos de 1 hora, estamos 1h12 de transmissão, depois dos contratempos iniciais que a gente teve. Queria que você falasse primeiro da Clara para a gente fazer o direcionamento para encaminhar o final aí da nossa conversa. Sim, eu tenho dito que o lugar reservado ao continente africano é o lugar de lata de lixo. Então, não é a primeira vez que se testa remédios, vacinas, pílulas no continente africano, mas também aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil também, e com a população pobre.
Então, não é a primeira vez. Continua sendo uma manifestação do racismo mundial, do racismo com o povo africano. O continente africano é o continente o lugar do início da civilização humana. O continente com uma história de riqueza, uma história de produção intelectual, de produção estética, de produção espiritual, de produção de saberes, né? Como também os povos indígenas, os povos originários dessa terra aqui. E esses povos, tanto os indígenas quanto os africanos, estão dentro da raça inferior, né? Que é aquela primeira ideia que eu falo fundamental para a gente compreender o racismo no Brasil. Então, a ideia de que não tem trabalho. Eu sou professora de antropologia, e a antropologia surgiu foi produzindo essas ideias sobre o outro que não tinha nada, não tinha família, não tem família, não tem religião, não tem os mesmos modos de alimentação que eu, então não é gente, não é humano. Teve esse debate, inclusive, de que africano não é humano, de que a indígena... Então, essas ideias permanecem até hoje. As ideias proferidas pelo desgoverno do Bolsonaro traz os seus ministros, suas ministras, seus ideólogos trazem essas ideias ainda. Então, essa permanece essa ideia do continente africano servindo como lugar de despejo de lixos, né? E também lugar dos não humanos, lugar que você pode destruir. E isso explica também por que o continente africano continua tendo vários problemas desde 1500, desde o século XV, que serviu como produtor de riqueza para a Europa, né? E ainda hoje continua sendo esse lugar do que não é nada, não é gente, não é humano, né? E por isso pode ter os testes todos. Então, é mais uma manifestação clara, que sabemos, né, que aconteceu lá, como aconteceu várias vezes aqui, pela própria Fundação Ford aqui, testando com as mulheres das comunidades, das periferias brasileiras, com o próprio período do Maluf aqui no estado de São Paulo, fazendo esses testes também na década de 80. Então, esse povo, que, como você disse, Walter, o povo que produz a riqueza, que somos nós que produzimos a riqueza. Essa classe trabalhadora tem que aproveitar esse momento para entender isso. Somos nós que produzimos riqueza. E quando falo que nós temos que voltar e trabalhar, é por causa disso, porque somos nós que apertamos o botão, somos nós que retiramos o ferro, somos nós que talhamos a madeira, somos nós que produzimos conteúdo, somos nós os professores, as professoras, somos nós, a ciência é essa classe trabalhadora que produz essa riqueza no nosso país. E as mulheres, Walter, como você falou que nós estamos indo para o final, e as mulheres que produzem riqueza dando um trabalho formal, aumentando muitas vezes ainda num trabalho informal, vendendo produtos de beleza, bolos, ainda temos um outro trabalho, que é o trabalho de casa. Então, esse tanto de trabalho que produzimos e que a economia clássica não reconhece como trabalho, como riqueza produzida,
né? Não como trabalho, mas como riqueza, nem como trabalho, né? E nem como riqueza produzida. Então, as mulheres e o povo negro, né? Então, você produz um tanto de vida material nessa sociedade e é esse povo que será e que está sendo sacrificado nesse momento de, de pandemia, né? Nesse momento do coronavírus, e é esse povo que vai ser infectado, porque pode até conseguir ficar em casa, mas não terá as condições de higiene, não vai ter com água, álcool, gel, e se ficar doente, o teste, o respirador não chegará para essa pessoa. Então, o medo é esse, né? O medo que a gente tenha um Equador, eu acabei de ver isso, né? Os corpos, e serão os corpos negros, né? Que é esse corpo. E porque se a gente pensar que a maioria da população pobre é negra, então a pobreza tem cor, né? E mesmo a população tida como branca, entendendo que é branca, que vive na periferia, está com as mesmas condições. O Caetano tem uma música Haiti que ele fala sobre isso. É isso aí. É tão pobre que é tratado como negro, porque o negro é tratado como pobre, né? É o pobre. Então, é essa população da periferia que vai ser sacrificada, né? Que vai ser contaminada, que não consegue entrar em quarentena, que mesmo que fique em quarentena, Walter, não é possível ter quarentena num quarto com 9 pessoas, com uma cama, com um monte de gente, sem água, sem água, né? Porque não tem água na periferia, na extrema periferia, nas palafitas, sem alimento, sem comida. É um abandono total, né? É um abandono total, né? Um abandono. O Brasil continua, né? Dida, tem um número que impressiona, né? A Oxfam, ela divulgou, e aí eu queria falar rapidamente isso, né? Para a gente ir para o encerramento, te agradecendo já. Mas a Oxfam, ela fez um estudo em 2018, que é sobre desigualdade no mundo, desigualdade social e econômica, e eles dizem que só tem um caminho, que é redistribuir a riqueza. Porque se a gente precisar produzir riqueza suficiente para cada um dos mais de 7 bilhões de seres humanos viverem com $5 por dia, nós estamos falando de R$ 750, é um pouco mais do que a ajuda que foi aprovada agora no Congresso para as pessoas poderem sobreviver, tentar sobreviver durante esses 3 meses em que a epidemia vai ser mais dura. Embora para muita gente isso seja uma renda superior à renda que elas recebem, metade dos brasileiros praticamente vive com R$ 415 por mês. Essa ajuda de 600 aqui no Brasil, ela ainda é inferior ao que seria $5 por dia. Mas se todos os habitantes do planeta vivessem com $5, nós precisaríamos aumentar a produção atual 5 vezes. Ou seja, o mundo não produz riqueza para todo mundo viver com $5. Isso é assustador, né? Então, o que a gente tem aqui no nosso país é uma desigualdade profunda, uma miséria enorme e uma aceitação social da miséria, porque as pessoas não compreendem qual é o lugar em que elas vivem, qual é o lugar em que elas estão nessa sociedade e que papel que elas têm. Marx já dizia, né? Isso tudo só vai levar a um fim. E a Rosa de Luxemburgo é que disse isso, né? A gente tem repetido muito isso nesses tempos. Socialismo ou barbárie. Barbárie. Exato, o Walter. Nós já é só distribuição agora. É só divisão, não distribuição, divisão. O mundo, o planeta não cabe mais esse modo de vida consumista. Não cabe mais. Nós não precisamos ter nós não.
uma parte da sociedade, não precisamos de tanta coisa. Só que esse mundo foi vendido, o Ocidente, o capitalismo vendeu a ideia de que nós seremos se tivermos muito. Só que é só um pouquíssimo que tem muito, né? E esse muito dá para todo mundo. Então, é divisão. Nós temos que mudar as bases dessa sociedade, é a estrutura dessa sociedade que tem que ser mudada. Não dá mais para a produção de riqueza ser coletiva e a distribuição dessa riqueza ser privada. Não dá mais, não dá para ter... se sou eu que produzo, se esse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que produzem, esse conjunto tem que ficar com o resultado da sua produção. Temos que mudar. O capitalismo não dá mais. Ele mata a vida natural, vida humana, os sonhos, o corpo, a alma, tudo. Então, as pessoas estão doentes. Então, assim, esse desenvolvimento que fez muito asfalto, prédio... Imagina uma casa, que era uma casa, e tiraram a casa, colocaram uma torre de 20 pessoas com 100 famílias. O planeta não suporta isso, para a questão da luz, da água, do esgoto. Não suporta. Então, é a destruição desse planeta. Tinha uma imagem de alguns animais voltando à praia e voltando à rua, e também, inclusive, assim, da poluição que diminuiu, porque diminuiu os carros na rua nesse período. Ou seja, a gente está... o capitalismo levou a população humana para esse desastre. Então, nós temos que acabar com essa sociedade, e com essa sociedade capitalista. E com essa pandemia, a gente viu muito bem que tipo de Estado nos serve. Não é o Estado burguês. Nós vimos nós vimos o que Cuba fez. Nós vimos que Cuba, mesmo com ainda esse bloqueio econômico norte-americano, consegue fazer e ser solidário com o mundo, mesmo com o mundo, com quem não gosta dele, né? Oferecendo ajuda. Ainda, os países que tiveram a revolução, independente de como estão vivendo agora, vamos pensar mesmo a China, como que conseguiu lidar com isso. Então, o jeito que o Brasil não dá mais. E como não dá para ter socialismo num país só, então temos que dizer que não tem como, né? Que as fronteiras são artificiais, então, e temos as relações internacionais, culturais, econômicas. Então, esse mundo tem que ser transformado. Não dá mais, e é isso, não dá mais para um conjunto, a produção de riqueza ser coletiva, ser produzida por muita gente, e o resultado dessa riqueza ser apropriado somente por um pouco. Enquanto a maioria se apropria da miséria, né? Ou é apropriada por ela. Exatamente. Então, fica só com os homens brancos e ricos. E poucos. Nós temos que mudar esse sistema. Nós temos que aproveitar esse momento para quem conseguir ficar em casa, ler, conversar, usar as redes sociais, aprender a usar essas redes sociais, né? Eu quero agradecer demais, foi muito tumultuado nas redes sociais mesmo, mas a gente conseguiu conversar um pouquinho, né? Muito bom, foi muito bom. Eu que te agradeço por estarmos aqui. Convido também quem está acompanhando agora para amanhã estar aqui às 18h50. Nós estaremos aqui ao vivo com Eduardo Bourdignon, falaremos sobre a questão da cultura. Daqui a pouquinho eu estou postando a divulgação da nossa live. E Dida, muito obrigado por todas as reflexões. Uma aula dupla, vou dizer assim, né? É uma aula dupla. Tem muito professor que não gosta de dar aula dupla, mas foi uma aula dupla hoje. Então, quase uma hora e meia de transmissão. Te agradeço mais uma vez.
peço para você deixar aqui uma palavra de esperança, porque a gente refletiu muito, uma palavra de esperança para quem acompanhou a gente. Muito obrigado, viu? Tá? A palavra de esperança. A palavra de esperança é que aproveitemos esse momento, né? Porque a gente já sabe, né? O povo, a classe trabalhadora já sabe que somos nós que somos solidários. Então a gente só está vendo mesmo que essa solidariedade está aparecendo cada vez mais e que isso vai acabar. Vai acabar e nós temos que ir nos fortalecendo para quando for acabando, nós conseguirmos construir uma forma para transformar essa sociedade. E aí uma super palavra de esperança que eu deixo é que com esse presidente nós não vamos melhorar. Então nós temos, fora Bolsonaro, que é o grande vírus da nossa sociedade brasileira. Então, essa é a palavra de esperança, viu? Nós temos que tirar esse homem e tirar essa doença que está nos matando e piorando a entrada desse vírus, do coronavírus na nossa sociedade. Ele é um grande vírus também, esse presidente e suas ideias. Então, é a palavra de esperança que nós temos que nos juntar para tirar ele, viu? Olha, quem quer tirar ele, fique firme que nós vamos conseguir tirar, tá? Essa é a grande palavra de esperança que eu tenho que dar nesse Brasil de hoje, viu? Porque o Bolsonaro não dá mais. Muito bom, Dida. Estou contigo nessa. Fora Bolsonaro, de alguma forma, eu comecei falando de deserto de ideias. Não tem um deserto maior de ideias do que o movimento que elegeu esse homem. É muita falta de solidariedade, de pensar no próximo, porque ele representa tudo de ruim, e tudo de ruim que a gente vê hoje está compilado no movimento que ele traz. É isso aí. Um abraço a todos. Estaremos aqui amanhã, Dida. Muito obrigado. Obrigada, Walter. Tchau.